uma alegria, maravilhoso, né? Então, ao final, cada um aqui vai ter direito a um cupcake, certo? Ok. Eu vou passar aqui a palavra para a Amanda, que vai chamar o professor Valente oficialmente, para que a gente faça a abertura dessa mesa que representa um resgate histórico dos 25 anos da trajetória do evento, que culmina com o terceiro Congresso Brasileiro de Informática na Educação. Senhoras e senhores, professores, pesquisadores, acadêmicos e autoridades presentes, bom dia. Sejam bem-vindos à continuidade das atividades do último dia de trabalhos do terceiro Congresso Brasileiro de Informática na Educação. Este evento, promovido pela Sociedade Brasileira de Computação, é uma realização da Universidade Federal da Grande Dourados por meio da Faculdade de Educação à Distância. Neste momento, inicia-se a mesa de comemoração dos 25 anos do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação. Para compor a mesa de trabalhos, temos a honra de convidar José Armando Valente, professor do Departamento de Multimeios, Mídia e Comunicação do Instituto de Artes e pesquisador do Núcleo de Informática Aplicada à Educação da Unicamp. Ele também é colaborador do Programa de Pós-Graduação de Educação da PUC de São Paulo. Também a professora Elizabeth Matos Rocha, diretora da Faculdade de Educação à Distância e coordenadora UAB na Universidade Federal da Grande Dourados, doutora em Educação. Muito importante, é uma honra mediar essa mesa. Esse também para mim é uma surpresa, né? O SMAR fez todo o protocolo contrário. E é uma honra, professor, espero estar à altura. E a palavra é sua, porque não é que... Mas é que você é a expressão viva. É um dos precursores dessa história toda. Nos conte como é que está sendo essa história, como é que foi, como é que ela é. E vai ser um prazer ouvi-lo. Obrigado pelo convite, a insistência da gente estar aqui no evento. É um prazer poder colaborar com mais uma série, né, do CBE e do nosso simpósio dos 25 anos desse simpósio. O nome que foi sugerido é esse que está aí, com um pouquinho de inversões de termos, mas a gente vai falar um pouquinho a respeito do que aconteceu e olhar um pouco para o futuro. Eu vou ficar andando aqui, não sei se isso atrapalha, mas só para contextualizar rapidamente, na verdade, a informática na educação no Brasil começa com esse evento formalmente, né? Porque antes tinha uma série de atividades que foram feitas esporadicamente em outros lugares, o FRJ, a COP, Unicamp, mas isso era, assim, vamos dizer, extra-oficial, né? Esse primeiro seminário, que aconteceu em Brasília, foi um seminário, inclusive, patrocinado pelo MEC, Secretaria de Informática e Educação, SEI, CNPq, e como subproduto desse seminário, então, foi publicado esse subsídios para a implantação desse programa de informática no Brasil. Você vê que são aí os financiadores e os incentivadores desse efeito. Isso foi pilotado pela professora Maria Cândida, hoje ela está na Universidade Católica de Brasília, ela saiu do MEC, está na Universidade Católica de Brasília, e ela já estava no MEC quando, então, fez
promoveu esse evento e a publicação desse material. Eu procurei na internet esses subsídios, eu não encontrei. Seria interessante a gente entrar em contato com a Maria Cândida, ver se ela tem esse material ainda, para dar uma olhada, porque tem uma coisa assim bastante interessante que foi baseado no desenvolvimento desse material, que é a relação da tecnologia com pesquisa, com universidade, com escola, e isso a gente faz sistematicamente desde então aqui no Brasil, coisa que é um pouco diferente do que acontece em outros países, por exemplo, onde essa relação da escola e universidade não é tão estreita como é aqui, por exemplo, no Brasil. E aí, então, teve um segundo seminário, já chamou com o nome Seminário Nacional, que foi feito na Bahia, e desse seminário, então, nasceu um programa, que eu vou mostrar daqui a pouco, falar daqui a pouco, que começa, então, a ideia da informática na educação. O que é interessante desse trabalho é que isso aí, essa motivação para criar esses seminários, etc., partiu da Secretaria de Informática, dessa SEI, que, na verdade, estava implantando as questões de tecnologia no Brasil e descobriram que não tinha pessoas formadas para trabalhar com tecnologia, e aí, então, a ideia de colocar tecnologia relacionada com informática. Então, praticamente, esse programa nasce no Ministério, era quem tinha que construir equipamentos e tinha que ter tecnologia era basicamente naval. Eles precisavam incorporar nas máquinas, lá nos navios, etc., uma quantidade de tecnologia baseada em informática que não tinha pessoas, e aí então começa todo esse processo de formar pessoas, né, para a área da educação. Ou a informática da educação ajudar a formar pessoas para essa área. Então, isso vem assim, quase que uma necessidade do sistema mercadológico, que seja, e não foi uma iniciativa do MEC, que é muito interessante, porque aí começa todo um processo de institucionalizar no MEC essa ideia que eles tinham que trabalhar com tecnologia e educação. E foi uma coisa assim, muito interessante, porque esse processo de você ter uma ideia, e o MEC, de certa maneira, tem que abraçar essa ideia não surgir diretamente do MEC, foi uma coisa que aconteceu recentemente, quando a gente começou a trabalhar com os laptops aqui no Brasil. Foi uma ideia que nasceu do Lula conversando com o Negroponte, eles quiseram, acharam que era uma coisa interessante. O projeto estava na presidência da República, e um grupo de pessoas, eles se encontraram e acharam que não devia ser, como era nos Estados Unidos, one laptop per child, não devia ser por criança, mas por aluno. Isso significava que esse computador devia estar nas escolas e, portanto, envolve o MEC. E a gente participou dessas reuniões e o MEC não queria, porque eles achavam que não tinham condições, pernas, etc., para fazer um projeto de colocar um computador em cada escola. E, novamente, então, a gente vê o MEC, né, quase que a reboque dessas ideias que surgem no mercado, desenvolvimento tecnológico, assim por diante, tendo que engolir, ou, de certa maneira, digerir esses projetos meio que a reboque, né, não estando preparado, e foi exatamente o que aconteceu aqui. Bom, aí vai a história, e o simpósio, na verdade, os 25 anos que nós estamos celebrando hoje, ele começa em 1990, novembro, e aí essa ideia de manter novembro. O primeiro simpósio brasileiro de informática da educação, que foi feito no Rio de Janeiro, na UFRJ. O segundo foi feito no Rio Grande do Sul. E hoje, né, depois de 25 anos, nós estamos aqui celebrando, então, o 25º seminário, que aconteceu aí praticamente todos os anos, desde 1990.
Bom, para quem tem interesse nessa história, eu encontrei na internet esse documento, está muito bem feitinho, ele parece que entrevistou a Maria Cândida, fala muito da Maria Cândida, foi feito por um professor de uma escola e o MEC, de certa maneira, está disponibilizando isso, está no portal do MEC, esse material. Está muito bem feito, como eu falei, ele conta exatamente como foi o desenvolvimento da informática na educação no Brasil. Quem tiver interesse pode dar uma olhada. Bom, quando a gente olha ou pensa, né, nesses de 1 até 2014, ou nesses 25 anos do simpósio, etc., a gente tem assim uma visão de pessoas que a gente considera, por exemplo, que vê a garrafa meio vazia, porque de fato ainda a gente tem problemas com relação à implantação da informática na educação, e tem outras que são os otimistas, que vêm como um longo caminhar aí que a gente fez bastante coisa. Para mostrar um pouquinho dessa visão cética, eu trouxe aqui as transparências que eu usava em 1984. Dá para enxergar? Então, o que é o fato? O computador pode ser usado na educação, escolas participantes particulares já usam, governo com programa de pesquisa, que era a ideia do que foi lançado nesses seminários, interesses das companhias, que isso pudesse ser feito, e interesse dos usuários. E aí, pouco interesse pelo professor entre aspas. Computador usado para ensino e não para aprendizagem. Novo isso? 1984. Entraves. Falta de conscientização do sistema escolar. Falta de treinamento, ainda usava a palavra treinamento, imagina. Falta de recursos, diferentes culturas, diferenças culturais, medo pelo computador, falta de programas e máquinas adequadas, falta de informação. O que precisa ser feito? Aumentar a compreensão do professor do processo de aprendizagem, aumentar a compreensão do processo de aprendizagem. Pesquisar novos meios para facilitar a aprendizagem. Conscientizar os envolvidos no processo de ensino. Adaptar o uso da tecnologia aos diferentes usos da educação. Por exemplo, fator cultural. Mostrar os possíveis usos da computação e suas no processo educativo. E a gente falava também dos céticos, dos pessimistas, né? Não falava cético, mas falava dos pessimistas. Tinha aí uma ideia que o Brasil era pobre, né? A gente chamava isso do síndrome da merenda escolar, que a gente não tinha telha, não tinha giz, não tinha isso, a gente ia lá com o computador. Uma tecnologia desumanista, robótica, e não trará nenhuma mudança. Claro que tinha os otimistas, né? Modismo, computador nossa vida, transmitir fatos mais eficientemente, nova ferramenta didática. E, finalmente,
falava dos impactos que isso podia ter. Então, lá em cima não dá nem para ver mais, mas fala na educação, estava escrito em verde, né, no professor, no aluno, na administração, no domínio da administração, né, na economia da educação, na qualidade da educação, na diversidade. Aqui está na sociedade, nos valores, conhecimentos de vida, etc. Aqui embaixo, na economia. Não consigo nem ler aqui, peraí. Nas decisões. Controle da educação, acesso à educação, liberdade de informática, autoria, privacidade, controle do currículo, no ambiente, na escola, no transporte, na comunicação e assim por diante. Ou seja, isso mostra um pouco, se a gente for ter aí essa visão cética, vamos dizer assim, a gente caminhou muito pouco. E ainda grande parte do que a gente colocava lá em 1984, realmente tem problemas ainda, professores que não têm ainda essa aptidão para a tecnologia, a questão da formação, a questão da integração, etc. E aí, então, tem um componente dessas limitações, desse aspecto aí mais cético, que é realmente realidade. E se a gente quiser menos vazia, a gente tem aí uma série de argumentos para poder ver a garrafa menos vazia. Por outro lado, se a gente considerar a visão otimista, teve um caminhar aí enorme, coisas que foram feitas, e eu começo, por exemplo, a traçar uma linha do ponto de vista tecnológico, que é uma coisa assim extremamente interessante, porque um país como o nosso, né, nesse 1985 a 1987, quando nós começamos a colocar tecnologia na educação, nas escolas, o MSX, na verdade, era um brinquedo. Ele era uma máquina para jogar. E ele tinha como recurso um dos melhores logos que a gente desenvolveu até hoje. Uma série de características que era o que quem estava mexendo com tecnologia na escola, principalmente, por exemplo, Unicamp e Rio Grande do Sul, a gente usava muito esse MSX. Só que a única coisa que ele tinha era basicamente o logo, porque ele não tinha nem um processador de texto, nem planilha, não tinha nada. E para isso, então, a gente usava o i7000, que era uma máquina feita pela Itautec, que era uma máquina feita para a empresa, um redator, ele chamava, o processador de texto dele chamava redator, que tinha acento, que tinha cedilha e assim por diante. Tinha planilha, tinha uma série de coisas feitas, né, para a empresa, que na verdade a gente usava na educação. Agora, Apple, por exemplo, tinha, nessa época aí, a gente contava, tinha 32 fábricas de Apple, que na verdade copiavam o Apple como ele era, sem cedilha, sem acento, sem nada, e de certa maneira isso não entrava na escola porque o aluno não conseguia escrever uma palavra da língua portuguesa. Então, as escolas, né, onde a gente trabalhou com essas escolas, aí era MSX, que era uma máquina que a gente conseguia comprar relativamente barata, e o i7000, que era uma máquina relativamente cara, mas é uma coisa assim interessante do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, que um país pobre como o nosso tinha que ter duas máquinas para poder dar conta de fazer um trabalho
que você poderia ter feito com outras máquinas. Por exemplo, dessas 32 empresas que produziam Apple, não tinha ninguém que tinha a coragem de botar um acento no cedilha lá e simplesmente copiava. Tentaram copiar o Mac, deu uma briga desgraçada com a Apple, e aí, então, até hoje, Mac e Apple e etc., Brasil, não se conversam muito bem. Mas era isso aí. Aí, 87 a 98, começam os PCs. Que, de certa maneira, ele abre aí uma série de possibilidades do que pode ser feito com a tecnologia, inclusive essa coisa de você clicar, né, de você ter aí um paintbrush, por exemplo, que você faz lá um desenho do quadrado, da casinha, etc., que não tem mais sentido você pegar o logo para se matar lá, fazendo a tartaruga andar para tudo quanto é lado, para fazer o desenho de uma casinha. E com isso, então, o logo praticamente desaparece. E essa ação aí no Windows, etc., e você clicar, faz coisas e não sabe que por trás tem programação, e etc, etc, etc. Então, o PC, de certa maneira, ele veio atropelar um processo que estava em curso, que era essa ideia do professor aprender a programar, integrar a programação com outras atividades e assim por diante, porque não tinha muito mais coisa para ser feita com essa tecnologia. E aí, então, estava muito claro o que a gente fazia com o computador até 87. Ou você fazia logo, ou você fazia esse uso de softwares, etc., que eram desenvolvidos pelo MSX, inclusive pelo pessoal do Educom. O PC, de certa maneira, ele faz aí um grande estrago desse ponto de vista e abre a possibilidade de você usar tecnologias de uma maneira bastante diversificada. Bom, 98, 2005, começa e se desenvolve bastante a ideia das tecnologias de informação e comunicação, especialmente educação à distância. Começa aí, então, essa ideia de usar a tecnologia para fazer esses cursos e atividades de educação à distância. Em 2005 até agora, a gente tem a ideia dos laptops 1 a 1, isso ainda continua com as atividades que a gente conhece do Ministério, projeto UCA e assim por diante, né? E em 2013, 2014, começa a distribuição dos tablets, né, com essa ideia dessa convergência aí de mídias, etc., que hoje a gente tem como recurso tecnológico, vamos dizer assim, mas você tem aí um problema que é o que faz com isso, como é que usa isso, e assim por diante. Então, o que eu quero mostrar aqui é que o desenvolvimento tecnológico, de certa maneira, ele começou meio complicado, mas hoje a gente tem aí esses recursos, a gente sabe como é que usa isso, sabe como é que faz essas coisas com essa tecnologia, porém, né, tem aí um problema sério de como que a gente faz, o que a gente faz com essa tecnologia. Bom, isso tudo significa que hoje você tem muito mais recursos, né, como esses aqui, que na verdade, eu estou colocando lá o digital, porque o digital tem uma séria importância, que é o fato de você ter fotografia digital, você tem internet, você tem computadores pessoais aí que você carrega no bolso, você tem a grande ideia que a gente tinha da TV digital poder ser esse recurso que iria facilitar com que as casas que teriam televisão teriam também acesso à internet. Isso não aconteceu. Hoje, TV digital no Brasil é uma coisa completamente diferente. E nesse contexto surgiu uma nova tecnologia, que é o celular, e hoje, cada vez mais, então, eu tenho a possibilidade dessa convergência, e nós estamos já carregando no bolso
uma tecnologia que tem todos esses recursos embarcados, né, que facilita bastante a utilização da tecnologia em praticamente em qualquer lugar, a qualquer momento. Bom, isso aí, então, facilita muito a utilização do computador ou dessas tecnologias nos contextos fora da escola. E aí um paradoxo agora que começa a ser estabelecido entre essa vida que a gente tem fora da escola e o que acontece na escola com tecnologia ou sem tecnologia. Por quê? Porque os alunos agora começam a frequentar as escolas carregando no bolso uma tecnologia que pode ser usada do ponto de vista educacional. E isso está criando, né, eu vou falar um pouquinho a respeito disso mais à frente, está criando um problema relativamente sério, que é a questão do aluno estar presente numa sala de aula, provavelmente conectado, porque ele tem a tecnologia no bolso, que ele pode se conectar, se tem o Wi-Fi, etc., ou se não tem, ele tem lá o né, smartphone, etc., que ele consegue se conectar. E isso está trazendo, de certa maneira, um desafio para os professores, para as escolas, algumas escolas, inclusive, do ponto de vista formal, como em São Paulo, por exemplo, proíbe a entrada dessa tecnologia na sala de aula. Tem leis que estão proibindo o aluno de entrar com essa tecnologia na sala de aula, e outros professores, de certa maneira, estão aprendendo a incorporar essa tecnologia no processo do que está sendo feito na sala de aula. Inclusive, tem essa ideia do traga o seu próprio, né, dispositivo, bring your own device. E aí os sistemas, de certa maneira, estão usando isso de atividades educacionais. Agora, ainda é um problema, porque isso não é uma coisa institucionalizada, professores ainda não estão preparados para isso, e o que a gente perde são esses recursos da mídia, né, que poderiam estar sendo utilizados, de recursos que estão disponíveis hoje nesses equipamentos, de modo que eles podiam ser explorados do ponto de vista educacional. Então, se a gente não olhar para isso, não souber aproveitar essas facilidades que estão sendo criadas pela tecnologia, nós vamos ter aí uma série de problemas, né, com relação ao que a gente faz com essa tecnologia, como é que essa tecnologia que está entrando na escola, meio que pela porta do fundo, ao laboratório, a escola agora é o aluno que tem hoje um dispositivo no bolso que pode ter usado para essas diferentes ideias e atividades educacionais. Bom, então isso aí é vamos dizer assim, a visão tecnológica. Do ponto de vista de uso de computadores e essas tecnologias, o que a gente tem é, primeiro, daquele segundo seminário e daquele subsídios, nasce a ideia que o Brasil deveria ter universidades fazendo pesquisas na área de informática na educação. Então, em 1983, quando eu retornei ao Brasil, eu cheguei em setembro, estava em curso um edital feito pelo MEC, CNPq, FINEP, etc., para que as universidades aportassem um projeto de como que elas queriam usar o computador nas escolas. E, por conta desses seminários, etc., tinha uma figura do professor Setzer, da USP, que interferiu nesse processo todo e disse o seguinte: só pode usar tecnologia, computador, com alunos do segundo grau.
do ensino médio. E não com crianças até, por exemplo, oitava série ou o ensino fundamental como a gente conhece hoje. Ele tinha lá as razões, inclusive se você entrar no site dele, Valdemar Setes, está lá ainda porque que ele acha que as crianças não deviam estar utilizando tecnologia e só depois que você faz 14 anos que você pode ter acesso a essa tecnologia. Então, o Educom, como está colocado aí, ele começou trabalhando com alunos do ensino médio. E aí essas universidades do Brasil, teve 20 e poucos projetos que foram apresentados, e esses que estão aí, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tinham dois grupos, um grupo que era o grupo da professora Leia, que trabalhava com logo, um grupo da professora Lucila, que trabalhava com produção de software, a Unicamp, que trabalhava com logo, o FMG, que trabalhava com desenvolvimento de softwares educacionais, o FRJ, o Fábio está aqui, que trabalhava também com desenvolvimento de software, etc., softwares educacionais, e a Universidade Federal de Pernambuco, que trabalhava com o ensino das facilidades, né, do que aparecia como processador de texto, planilhas, etc. Estavam mais interessados nesse tipo de trabalho. Então, esse projeto, ele funcionou, na verdade, nesse período aí sendo financiado, e, por exemplo, na Unicamp, a gente trabalhou até 1991, quando a gente encerrou esse projeto do Educom. Agora, uma coisa muito interessante desse projeto. Esse projeto permitiu que a gente fizesse diversas coisas. Primeiro, que a gente formasse pessoas das universidades para a utilização dessa tecnologia, né, porque não tinha. Eu tinha chegado dos Estados Unidos, tinha um grupo que a Leia já trabalhava, um grupo na Unicamp que trabalhava. Esses grupos já, de certa maneira, faziam alguma coisa relacionada com a tecnologia, mas não era uma pesquisa feita como essa daqui, patrocinada, inclusive, com aporte financeiro de MEC, FINEP, CNPq e assim por diante. Então, era um projeto de pesquisa para valer. E a segunda coisa, uma das exigências desse projeto era que a atividade fosse feita na escola. Não era trazer alunos, né, para a universidade, mas que as coisas que a universidade fizesse, ele teria que estar, de certa maneira, trabalhando, testando e fazendo as atividades nas escolas. Então, cada projeto, por exemplo, a Unicamp tinha laboratórios, e a gente comprou aí máquinas MSX, alguns i7000. Então, tinham computadores aí nessas três escolas, e a gente, então, trabalhava com os professores, matemática, português, etc., no nosso caso, né, usando o logo com esses professores e entendendo como é que podia trabalhar com tecnologia na educação. Então, aqui foi a primeira tentativa da gente formar pessoas na área de informática na educação, e as pessoas que foram formadas desse grupo, de certa maneira, então, trabalharam num outro projeto, que foi o projeto Formar. Mais 10 só? Ixi, nem comecei ainda. Essa história é longa. Então, tem que correr com isso. Então, aqui começou o projeto Formar, que um aconteceu em 87, outro em 89, que possibilitou a criação desses centros de informática na educação, que chamou primeiro CIETES, que era nas secretarias de educação, CIETES era para tecnologia, e CIES era de ensino superior. 98, 2008, então, a criação do Proinfo, né, com os NTS e laboratórios nas escolas. 2008, então, entrou UCA, ProUCA, Proinfo e assim por diante. E 2013, os tablets que foram distribuídos, e inclusive
pela primeira vez, pelo menos a Unicamp não recebeu esses tablets, eu vi na mão de outras pessoas, eu não sei o que tem dentro, como é que funciona e assim por diante. Ou seja, aí teve uma desconexão entre o que a universidade faz e como é que estava fazendo. Então, esse aí é a utilização, vamos dizer assim, dos computadores nas escolas. A linha do tempo conceitual, estava muito claro que o computador podia representar e executar esse conhecimento do aluno, quando você programava e usava logo. Tinha muita tecnologia fazendo o ensino, no sentido de criar tutoriais, softwares educacionais, assim por diante. Então, era uma ideia de ajudar esse processo de ensino que acontecia na escola. Quando começou em 2008, 98, como eu mostrei lá atrás, a possibilidade de usar a educação à distância online com o uso de tecnologia para acessar essa informação. E, olhando, então, para tudo isso que a gente mostrou, o que realmente são esses avanços necessários, né? Até agora a gente mostrou aí o que realmente aconteceu e o que realmente precisa. A sala de aula ainda, em tecnologia, ela está mais ou menos assim. Ou eu uso giz e quadro negro, lápis e papel, na sala de aula, ou eu tenho aí um laboratório de informática que de vez em quando a gente vai e usa essa tecnologia nesse laboratório. E eu estou colocando essa dicotomia aí, porque na verdade essas coisas ainda não conversam bem. Por quê? Porque a sala de aula com tecnologia, a sala de aula com as tecnologias, e aí então você tem a possibilidade de implantar o que a gente está chamando, que está aparecendo agora, como a aprendizagem ativa. O que é isso? Não é nada diferente, porque a gente já tem lá Problem Based Learning, PBL, feito sem tecnologia. Você tem aí a aprendizagem por jogos, discussão de casos, aprendizagem em equipe. Tudo isso foi feito sem tecnologia. Essas duas aqui embaixo, né, Peer Instruction, que começou com a ideia do Eric Mazur em Harvard, e essa sala de aula invertida, que hoje está aí sendo bastante disseminada, elas, na verdade, a gente pode entender isso como aprendizagem ativa usando tecnologia. E isso está bastante, de certa maneira, criando aí um momento, né, principalmente nas universidades. Por exemplo, não sei se vocês sabem, hoje a criação de um curso de medicina só pode ser feito em PBL, por imposição da ordem dos médicos. Eles que foram no MEC e disseram, olha, daqui para frente, criou curso de medicina, tem que ser PBL. Isso faz um movimento bastante interessante nas universidades, no sentido que o curso de biologia, por exemplo, que dá disciplinas para medicina, também tem que passar para ser PBL e assim por diante. Então, tem um movimento muito grande nesse sentido aí, de incorporar essas ideias usando tecnologia. Bom, do ponto de vista do currículo e as tecnologias, ainda também tem essa dicotomia. Ou eu ensino os conteúdos disciplinares, usando lápis e papel, giz e quadro negro, ou eu ensino tecnologia, que é o que a gente faz um pouco nesses laboratórios. O que a gente não tem? A gente não tem tecnologias integradas a esses conteúdos disciplinares, promovendo construção de conhecimento, que é o grande desejo. Inclusive, é interessante porque isso estava lá no comecinho do uso de tecnologias na educação. E outra coisa que aparece hoje são os contextos, né, que a gente chama os contextos não formal, por exemplo, museus, parques, etc., que estão incorporando essa tecnologia, estão disponibilizando materiais, etc., usando essas tecnologias. A mesma coisa está acontecendo no contexto informal. Você vai num café hoje, por exemplo, tem Wi-Fi, você vai no aeroporto, tem Wi-Fi, etc. E aqui tem uma mensagem, né? Quando você coloca esse Wi-Fi, essa possibilidade do sujeito de se conectar,
você está criando possibilidades do sujeito poder estar conectado e aprendendo nesses contextos. Agora, o que a gente não vê? A gente não vê o fato do contexto formal, ou seja, o contexto da escola, dialogando com esses contextos não formal e informal. Isso é um desperdício, vamos dizer assim, de uma série de coisas que estão sendo colocadas à disposição pela sociedade que a escola não está sabendo utilizar. Nós estamos fazendo um estudo a respeito disso, desses contextos, e a gente descobre, por exemplo, que tem um grupo de alunos, um professor, etc., visitando um museu, e você pergunta, teve preparo, o que você está fazendo aqui, como é que é essa relação entre o que você está fazendo. E aí a gente encontrou, por exemplo, situações assim, o professor fala, olha, esse semestre aqui está sendo muito complicado por conta da Copa, eu não tenho os 200 horas ou 200 dias lá de... Então, no sábado, a gente faz uma atividade como essa, a gente vem no museu. Ou seja, é completamente desconectado, e por isso que eu falo aí que não tem o diálogo, porque, na verdade, é uma conversa do sistema, do contexto formal e informal, que a escola não está ouvindo e não está usando nesse sentido de aproveitar esses recursos, essas atividades e dialogar, vamos dizer assim, com esses situações e condições que estão sendo criadas pela sociedade. Bom, razões dessa desintegração. Primeiro, formação adequada dos educadores. Então, aí você tem um problema sério, porque não é simplesmente conhecer tecnologia e conhecer pedagogia, existe aí um problema que é esse professor mudar concepções, no sentido, por exemplo, se você for trabalhar com a ideia de aprendizagem ativa, o papel, a função desse professor passa a ser completamente diferente daquela professoral, né, que passa informação para o aluno. A informação ele está pegando isso em outro lugar, e o que o professor faz na sala de aula é uma coisa completamente diferente do que ele faz hoje, que é essa ideia, né, do professoral. Então, aí tem mudanças, né, do ponto de vista de concepções pedagógicas que estão aí arraigadas nesse processo de formação dos professores, que isso tem que mudar. Mudanças de crenças e teorias dos professores do ponto de vista, né, do que é essa pedagogia. E aí tem aí concepções também que foram feitos estudos, né, mostrando que se o professor tem uma concepção extremamente instrucionista, ele tem muita dificuldade de usar o computador no outro contexto diferente, seja esse de passar informação, de ter acesso à informação e assim por diante. Então, essas ideias aí do que é inovação, como é que a gente muda, está muito relacionado com esse processo de concepção teórica dos professores. Mas uma coisa bastante interessante que eu queria falar aqui é o seguinte: quando a gente faz curso de formação para professores, a gente não pergunta para eles qual que é essa crença que eles têm. Nós nesses cursos fazendo, nós não estamos trabalhando com isso aqui, com essa mudança. O que a gente está fazendo é, agora você vai conhecer tecnologia e você vai usar tecnologia na sala de aula, sem saber o que ele pensa, como é que ele pensa, o que ele faz, assim por diante. E o problema que a gente tem é que esse professor não consegue fazer essa integração dessa tecnologia com aquilo que ele faz, e aí então fica giz e quadro negro de um lado, laboratório do outro. A gente, na universidade formadora, tem um pouco de culpa nesse processo também. Tempo para domínio dessa tecnologia. O domínio pedagógico da tecnologia não acontece por acaso, ele entra num processo que primeiro se aprende os conceitos básicos, como é que liga a máquina, como é que funciona, etc, etc. Depois você começa a usar a tecnologia para o conteúdo seu, ao invés de fazer lá a prova no papel, você faz na tecnologia, você faz um texto para o aluno ver, etc, etc. Começa a se integrar a tecnologia no currículo e, finalmente, você consegue fazer essa transformação. Só que isso não acontece do dia para a noite, nem por decreto do MEC. Esse foi um trabalho da Marilene, se você colocar isso aí na biblioteca digital da PUC São Paulo, você consegue resgatar esse trabalho, e ela mostra que
esse processo de apropriação das tecnologias começa aqui embaixo com uma postura muito, que ela chamou aí de emocional, que é esse professor interessado em fazer essa mudança e, portanto, galgar aí, vamos dizer assim, o aspecto operacional, depois imitação, que é ele copiar a coisa que ele fazia no lápis e papel com a tecnologia, comunicação e assim por diante, até fazer a transformação. Bom, do ponto de vista do currículo, é essa ideia de repensar o currículo, no sentido que todo o currículo que a gente tem, ele foi desenvolvido para lápis e papel, e, na verdade, hoje, você tem aí recursos, né, para a era digital, que eu estou chamando aí de fazer essa mudança, explorando animação, etc., que facilita bastante esse trabalho, ao invés de simplesmente com lápis e papel. Acho que eu não vou ter tempo aqui para mostrar, mas, por exemplo, quando a gente viu educação, a equação do segundo grau, não sei se vocês lembram, a gente aprendia a resolver a fórmula de Bhaskara, né, para descobrir aí os valores de x1 e x2. E, eventualmente, a gente fazia um gráfico que era esse, né, uma coisa que dava um trabalho enorme. E eu peguei recentemente o livro do Oswaldo São Jorge, que eu estudei. O livro era praticamente equação do segundo grau, para a quarta série. O último capítulo era polinômios, e isso era um trabalho do ano inteiro. Por quê? Porque era um monte de exercício para você entender uma série de coisas, como que esses argumentos da equação funcionavam. E hoje, com o software, eu tenho chance de mostrar esse software. Eu não sei por que você está me apressando tanto. Você está querendo comer bolo, é isso? Quem conhece esse software, esse portal? Levanta a mão, por favor. 2. Se a gente for aqui no Google, coloca PHET, já entra lá em simulações, física, né? Tem aqui, eu vou pegar, comece já. Eu vou pegar a matemática. Esse aqui é o traçador de gráfico. Usar. Não? Ixi. Bom, olha, se eu brincar com isso aqui, eu vejo isso. Então, C negativo, a curva está para baixo, do eixo do Y. C positivo está para cima. O B positivo faz isso. O B negativo faz isso. O A positivo faz isso. O A negativo faz isso. Está dada a equação do segundo grau. Se a gente fez um monte de exercício para saber o que o A negativo fazia, o que o A positivo fazia, tira o A igual a 0, B igual a 0, C negativo, né? Está dado. Só que a gente gastava um ano, né, semestre de semestre, para fazer esse tipo de coisa. Agora, o interessante desse software, por que eu mostro esse software? Porque está mostrando um software mais sofisticado. Eu tenho o valor de x1 e x2? Tem? Eu sei qual que é o valor de x. Eu estou vendo que eles estão cruzando ali. Eu tenho esse valor? E aí, então, que entra o lápis e papel. Aí tem que pegar... Eu não posso jogar Bhaskara fora. Tem que pegar Bhaskara e ir lá, calcular, entender. Agora, eu posso fazer uma brincadeira com isso para tentar entender o que é, quais são esses valores aí. Por exemplo, eu zero tudo aqui. O que eu tenho que fazer com esses valores para descobrir qual que é esse valor aqui, ó?
que eu posso colocar aqui? Ó? Se eu tiver ali y igual a... Se eu botar 3. Quanto que vale isso aqui, então? Eu tenho uma equação que é y igual a 3. Ó, y é 1, 2, 3. Eu sei qual que é a escala agora. Tá certo? Ou seja, eu tenho que dar atividades para os alunos, para eles brincarem com isso e entender o que está acontecendo. E claro, quando ele tiver um problema, quando ele quiser saber qual que é o valor de x1 e x2, vamos lá na teoria, vamos pegar o material, etc., estudar, para saber como é que a gente faz esse tipo de cálculo, etc. Ou seja, a atividade agora de entender como é que essas coisas funcionam é muito mais interessante do ponto de vista visual, né? Porque eu tenho aí recursos para poder fazer isso, e usar a tecnologia para a gente poder visualizar, brincar com isso. E aqui tem um pouco da ideia do que é a sala de aula invertida. A sala de aula invertida é essa brincadeira para o aluno fazer, usando tecnologia, entender. Claro que vai aparecer problema, ele não vai descobrir como é que essas coisas funcionam. Entra aí o papel do professor, desafiando, um pouco do que a gente fez aqui. Né? O que eu tenho que fazer para fazer isso? Como é que eu descubro isso? Como é que eu descubro aquilo, etc. E gradativamente essa teoria vai aparecendo, né? No sentido que eu ponho de ponta cabeça essa ideia de que primeiro eu falo da teoria, depois eu dou um monte de exercício, e agora então vem uma brincadeira com a tecnologia, etc., e o exercício vem, a teoria vem depois. Bom, como é que eu faço para voltar lá no... Só apagar isso aqui? Você faz aí para mim, por favor. Termino rapidinho. Pronto. Então aí, nesse site, eu tenho... Nesse site eu tenho um monte de coisa. Cada vez que eu entro ali, você tem praticamente todas as áreas, né, mais exatas do que, por exemplo, tem coisas assim, meio ambiente, tem uma série de outras coisas, não pode falar que só tem coisas exatas. E o que é importante aqui para nós agora é essa passagem desse currículo, que foi feito tudo para lápis e papel, para esse do currículo da era digital. Bom, ampliar conceito de letramento. O que a gente faz hoje na escola praticamente é lápis e papel, e aí você tem uma série de outros recursos que eu fiquei bastante feliz de estar sentado aí, eu não tive oportunidade de ver muitas apresentações, mas a que eu vi foi falando de usar fotografia, etc., né? Um trabalho feito na escola pelos alunos, no sentido de fazer um pouco isso aí, ó, de mudar essa ideia que a gente só usa lápis e papel, e hoje você tem outros recursos para trabalhar. Nós, na PUC, junto com a Beth Almeida, a gente está fazendo um trabalho bastante interessante sobre narrativas digitais. Isso aqui é um trabalho de alunos de pós-graduação, e aí eu dou a sugestão para esse trabalho que eu vi com as fotografias, dos alunos, eles colocarem essas histórias que eles contam, vídeos, etc., de uma maneira organizada, com começo, meio e fim. A gente está chamando isso de narrativa digital, de modo que ele conta essa história e essa história fica registrada, usando aí, que seja PowerPoint, Prezi, etc. Então, o que nós estamos fazendo com os alunos? Os alunos vão estudar certas coisas, que nem os contextos não formais, formais, etc.,
E como produto, eles trazem uma narrativa do que eles aprenderam, do que aquilo significou, do que eles viram, e isso sendo ilustrado com foto, com vídeo, com depoimentos, com material de leitura e assim por diante, criando essa oportunidade de você registrar esse material, de modo que isso tem um começo, meio e fim, e as pessoas estão aprendendo diversas coisas, estão aprendendo a usar tecnologia, aprendendo a expressar essa ideia usando tecnologia, o conteúdo está registrado, a maneira como você faz essa narrativa também está registrado, ou seja, a gente escreveu, inclusive, eu e a Beth, um artigo, que é justamente essa ideia da narrativa ser essa janela na mente do aluno, do mesmo modo que a gente tinha programação, por exemplo, que era essa janela depois de entender o conteúdo, entender a maneira que a pessoa colocou as ideias justapostas e assim por diante, a gente tem a oportunidade de fazer isso usando as narrativas digitais. É um trabalho assim que abre uma porta enorme, muito interessante, do ponto de vista da gente usar a tecnologia em diferentes contextos. Concluindo, o que falta? Informática na educação no Brasil tem uma longa caminhada, experiência e conhecimento. Eu acho que a gente, pelo que a gente faz, pelo que a gente está estudando, pelo que tem sido realizado em diversas universidades, centros, etc., etc., eu, assim, conversando com outros colegas de outros países, do que está sendo feito, claro que a gente tem problemas aqui burocráticos, infraestrutura, etc., etc., mas do ponto de vista de conhecimento, eu acho que não fica devendo. O que falta, né, na verdade, é essa política de implantação dessa tecnologia, não assim, cada ministro, cada secretário que vem, fala uma coisa, faz uma coisa, mas uma política mais organizada, feita, inclusive, com a participação dos professores, porque eles são os últimos a ser chamados, jogam no colo desse povo uma série de coisas, nem sabem o que está acontecendo, do mesmo modo que a gente joga uma série de coisas no colo do MEC, o MEC também não sabe, não consegue nem digerir isso aí. Por quê? Porque não participa desses processos de estabelecimento dessa política e nada vinga, e desde 1981 nós estamos rodando a mesma máquina, falando a mesma coisa e as coisas ainda não acontecem. É isso. Gente, obrigado. Bom, e agora a gente abre para 5 minutos, né, de plenária, porque aquela barraquinha do almoço de ontem foi desmanchada ontem e a gente vai ter que levar aí o pessoal aqui da comissão para ir almoçar lá no centro de Dourados. Para 1 hora a gente está de volta. E aí os demais que ficarem por aqui, tem o RU, né, e tem um outro restaurante lá na... Pois não, professor Fábio Ferrentini. Valente, pessoal, eu queria só fazer um comentário sobre a fala, Valente, essa questão das faculdades de educação, né? Você colocou ali, né, um pouco, memória assim, a gente tinha que ser mais enfático a questão da formação dos professores, né? Se as faculdades de educação no Brasil tivessem há 25 anos investindo nessa questão da formação com os TICs, hoje a gente teria um outro professor, né, na sala de aula. Porque esse é um dos grandes problemas que eu vejo hoje, e nós aqui no CEBI, no SBI, no DABE, temos que olhar para isso e procurar uma interferência maior nos currículos das faculdades de educação, né? As pessoas que participam aqui desse evento, pelo menos do ponto de vista dos pesquisadores, são pessoas que, boa parte delas, né, são oriundas de cursos de exatas, computação, engenharia e afins, né? Você vê pouca gente de faculdade de educação participando, né, do ponto de vista, apresentando trabalhos de pesquisa, né? O exemplo da UFRJ, que participou do EDUCOM. Até hoje, a Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né,
ela não tem mais do que 2 disciplinas voltadas para tecnologias do ensino. E mais ainda, são eletivas. Você não é obrigado a fazer. Né? A Faculdade de Educação da universidade, ela não tem uma linha de pesquisa em tecnologias no ensino. Né? Isso na UFRJ, eu acredito, até onde um levantamento que a gente fez, assim, não sistemático há algum tempo atrás, isso se repete em várias outras faculdades de educação. Então a gente não pode jogar, né? O Valente não disse isso, mas às vezes algumas pessoas pensam dessa maneira. Eu não posso jogar esse problema no colo do professor que está lá na ponta de maneira nenhuma, né? Se a formação dele não foi feita dessa maneira. Certo? É muito difícil essa mudança. E a gente aí fica dando murro em ponta de faca, né? Quer dizer, quebrando pedra, ou como alguns também preferem dizer, enxugando gelo, porque a mudança vem muito mais devagar. Eu acho que então nós aqui, enquanto CBI, a gente tem que procurar olhar para isso, né? Como é que eu interfiro mais nesses currículos das faculdades de educação? Obrigado. Eu concordo. Na Unicamp também, mesma coisa. Inclusive, a minha ida, por exemplo, para trabalhar com o pessoal, eu estou lá porque na Faculdade de Educação a gente é visto como prostituta, né, que se vendeu para tecnologia, etc. Agora, é um problema, e é um problema não é só, talvez, do Brasil, não sei, talvez o David pode falar um pouco mais nos Estados Unidos, mas é assim, coisa que é colocada meio que apêndice, né? Não é, por exemplo, metodologia da pesquisa, didática, etc., feita com tecnologia. Tem lá uma disciplina, 2, de tecnologia na educação, mas a didática, etc., ainda é dado nos modos tradicionais. Mais alguma coisa? Não. Sr. Valente, obrigado pela palestra, pela oportunidade da gente viajar do tempo na construção da tecnologia na educação no Brasil. Muito obrigado. Minha pergunta é que o senhor mostrou em 84 slides sobre como usar a tecnologia, o impacto que ela poderia trazer, e depois um histórico sobre os programas que foram trabalhados no uso de tecnologia na educação. A minha pergunta é, ao longo desses 25 anos, quais foram os impactos que a tecnologia trouxe para a sociedade? Se você pensar assim, o impacto que ela trouxe é enorme, né? Porque você tem, por exemplo, atividades que a gente faz, nosso sistema bancário, por exemplo, feito com tecnologia, é um dos melhores do mundo. O nosso sistema de votação, tecnologia, é um dos melhores que estão sendo implantados. E aí vai. Então, o impacto que essa tecnologia está fazendo na nossa sociedade é enorme. Agora, para mim, é um milagre que você tem um sistema de votação e 75% da população brasileira, considerada não alfabetizada plenamente, consegue ir lá e fazer, votar, usar o banco, trabalhar e assim por diante. O país, né, oitava produção, etc, etc, etc. É um milagre para mim como é que isso é feito. Agora, eu sistematicamente, quando eu vou nesses lugares, eu pergunto para a caixa, ou que seja, onde que você aprendeu a usar essa tecnologia? Ela tem o computador, ela tem as maquininhas de cartão, etc. Nunca ninguém me falou, foi na escola. Ou seja, o impacto que a tecnologia está fazendo é muito grande. Nós somos uma sociedade que, de certa maneira, hoje, a gente pode falar que as pessoas, ou super ou não, mas estão mexendo, estão fazendo coisa com tecnologia, vis-à-vis quem tem Facebook, etc., idosos com tecnologia para poder falar com o neto, etc., etc. Professores, incluído digitalmente, o próprio MEC sabe que o professor hoje tem tecnologia, usa tecnologia em casa, fora da sala de aula. O que não está incluído é a sala de aula, é a escola. Então, tudo isso que nós estamos vendo, tudo isso que você vê, todo esse impacto que a gente vê, está sendo feito apesar da escola. Isso não está sendo feito por causa da escola. Não é a escola que está criando esse sujeito que está lá sentado diante de computadores, etc., numa padaria, usando aquela tecnologia que
deve ser sofisticado, mas ela não aprendeu na escola. Professor Valente, muito obrigado pela presença. Para a comunidade toda é uma honra estar por aqui. E também voltando às suas transparências de 1984, é bastante curioso notar que algumas daquelas perguntas, na verdade quase todas, ainda a gente se faz. E muitas das dúvidas ainda são dúvidas trabalhadas hoje. A pergunta é, para 2039, no evento dos 50 anos do SBI, espero que você esteja presente também, todos nós aqui, o que a gente pode fazer nos próximos 25 anos para a gente não repetir as mesmas perguntas e para que a gente não veja novamente essas transparências de 84 falando, putz, a gente não resolveu isso ainda? Assim, pela primeira vez, depois de todos esses anos aí, mexendo com essa área, eu estou vendo um movimento sendo feito por parte dos estudantes, criando uma problemática complicada para os alunos, para os professores. Isso está acontecendo, de certa maneira, no ensino básico, né, mas mais no ensino superior. Qual que é o problema? O problema é você ter um aluno na sala de aula com a tecnologia fazendo uma coisa que não é aquela que o professor espera. Isso é um problema. Ou, se o professor não gosta e não quer isso, ele tem uma sala de aula vazia. Porque o aluno fala, isso aqui eu consigo encontrar essas coisas que você está falando aí em outros lugares de maneira muito mais interessante do que ficar sentado aqui na sala de aula. Isso está incomodando muito professores, né, do ensino superior, as pós-graduações das universidades na área de graduação estão preocupadas com isso e já tem, por exemplo, consórcios de universidade em diferentes modelos de psicologia, assim por diante. Esse movimento feito de baixo para cima, talvez, o aluno trazendo essa problemática para a escola, tem uma luz aí diferente do que a gente tinha até agora, porque ele sempre era de cima para baixo. Sempre o MEC falando, agora nós vamos fazer informática de educação, empurra, empurra, empurra. Aí vem uma tecnologia nova, agora é 1 para 1, empurra, empurra. Enquanto que agora a máquina, né, a tecnologia no bolso desse aluno, ele, de certa maneira, faz coisas que estão fugindo do controle dessa chave do laboratório e assim por diante. E aí, então, tem essa grande preocupação, essa motivação, vamos dizer assim, desses pró-reitores, coordenadores de curso de graduação das universidades, essa coisa da educação de médicos, né? Não é uma imposição do MEC, é uma imposição da ordem dos médicos. Eles que foram lá exigiram que os cursos agora têm que ser feitos à base do PBL. Isso está... Se pega essa ideia de outras áreas fazendo a mesma coisa, nós vamos ter que ter aí uma grande mudança no que a gente faz na sala de aula e assim por diante. Porque os próprios alunos, né, de certa maneira, já não aguentam mais ficar sentado lá ouvindo uma coisa que eles vão na rede e eles pegam isso de maneira mais interessante. O que está acontecendo com essa ideia da sala de aula invertida, por exemplo? Existe aí uma possibilidade de banalização, né, que a educação fez salsicha de tudo, né? O Papert, inclusive, falava isso. Você colocou Vygotsky, eles viram Vygotsky, fizeram salsicha do Vygotsky, fizeram salsicha do Piaget, salsicha do Paulo Freire, salsicha da tecnologia, e estão fazendo salsicha da sala de aula invertida. Colocando lá um monte de vídeo, né? Faz o vídeo da aula, manda o aluno ver vídeo em casa e vem para a sala de aula. E aí ele coloca um professor meia boca lá, que vê se o aluno está sentado lá fazendo atividades e assim por diante. Então, essa ideia, se ela for bem curtida, bem trabalhada, eu acho que cria uma possibilidade muito grande de a gente ver alguma coisa diferente aí nos próximos anos. A gente não tinha isso. E esse modelo é bastante interessante, porque eu fico meio chateado de não ter pensado, há 5 anos atrás, vendo o que estava acontecendo com o banco, com o restaurante self-service, assim por diante, que tudo era controlado por alguém, e o que a sociedade está fazendo é falar, você controla. Você quer
fazer o banco na tua casa, você faz. Agora, quando você precisar, você vem aqui, eu te ajudo. Vem aqui no banco, eu te ajudo. Colocaram um monte de pratos na nossa frente e falaram, agora você faz o teu prato. Se você quiser comer carboidrato, você come. Se você quiser comer vegetal, você come. O problema é teu. E assim por diante. Né? A sociedade está fazendo isso. E a educação está fazendo um pouco isso também. Aluno, quem tem que trabalhar é você. E isso não é diferente do que está acontecendo em outros lugares. Agora, esse aluno vai ter que estar preparado para fazer isso e o sistema educacional vai ter que estar preparado para fazer isso. Ou nós vamos ter sala de aula vazia. Mais alguma pergunta? É esperança, né? Mas agora acho que tem um movimento grassroots, meio de baixo para cima. Isso dá uma esperança enorme. Tem muita gente incomodada, muita gente fazendo coisas. A gente está levantando, só para te dar uma ideia, na Unicamp a gente está fazendo um seminário, pegando 2 professores que estão fazendo coisas inovadoras com tecnologia. E a gente está descobrindo, assim, coisas fantásticas que tem gente fazendo, e eles vêm e falam assim, olha, o meu departamento não sabe que eu faço isso. Coisa que ele está fazendo por conta dele, que ele está tentando resolver um problema, que ele está vendo que o aluno não está mais interessado, desmotivado, ele tem um monte de, um carinho enorme por aquilo que ele faz, ele está procurando outras maneiras de poder fazer aquilo. E a gente está descobrindo assim, coisas fantásticas. A professora usando, por exemplo, Facebook na medicina para ensinar o que você faz na sala de emergência, por exemplo. Desafiando esses alunos no Facebook. E os alunos estão respondendo. Tudo bem? Professora? Obrigada, professor Valente. Muito bom. E aí a gente tem um pouco a gente precisa reconhecer um pouco que a EAD, embora esteja precisando melhorar muito, a gente sabe disso, mas é a modalidade que vem afirmar isso. Aluno, quem tem que estudar é você. Então, essa questão proativa, né? Esse aluno que vem aí na educação básica de um modelo presencial, e quando ele opta pela educação à distância, ele se assusta, se descompensa, fica xingando os professores de algumas coisas, mas aí depois ele conscientiza que é ele que tem que tomar a iniciativa de acessar a sala dele, inquirir, montar as perguntas, e é interessante. Ele vem meio nesse contrafluxo, e aí mostrar para a gente que realmente a ação tem que ser mesmo também aí com o participo do aluno. Sou muito obrigada, muito bom tê-lo aqui, e obrigada a todos.